Olá, querida irmã, querido irmão que nos acompanha por meio desta apresentação. Temos mais uma vez um estudo que nós queremos trazer para vocês, de modos a examinarmos, tal como o Mestre nos ensina, examinar as Escrituras, porque pensais nelas ter a vida eterna. Portanto, tem-se levantado muitas questões. Cristo comeu carne ou não? Comeu peixe ou não? Era ou não vegetariano? Pronto, então são questões que têm causado muita controvérsia. Por isso, neste exato momento, nós queremos levar este assunto até onde encontras, de modo que juntos possamos então examinar se Cristo comeu ou não comeu. Por isso, não saia daí porque teremos mais estudos. Subscreva o nosso canal e acompanhe-nos sempre que pudermos postar qualquer estudo. Sem mais demora, vamos abrir o livro de Isaías, capítulo 7, começando com o verso 15. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. Este é o verso 14. Passando para o verso 15. E ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Prontos, vamos então ver. Nós aqui conseguimos antes saber de que Isaías foi um profeta, e Isaías aqui profetiza como seria o alimento do Filho de Deus. E ele menciona dois elementos principais: a manteiga e o mel. Vem uma pergunta: será que tipo de manteiga é esta? É a margarina? É a manteiga de origem animal? Não, meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, não. Não se trata de uma manteiga de origem animal. Porém, só precisamos saber que certos termos na Bíblia, muitos deles não devem ser traduzidos pelo contexto ou no contexto atual. Por conta da globalização, muita gente hoje entende que quando se trata de sumo, só tem que ser processado. Quando se trata de vinho, só tem que ser o vinho processado. O vinho alcoólico, não é isto. Para começar, a manteiga que se trata aqui, talvez num próximo estudo estaríamos a falar melhor sobre isso. Trata-se de uma manteiga de cereais. A manteiga que Cristo comia era manteiga de cereais. E nós um dia vamos ensinar como se faz essa manteiga de cereal, para que todos nós então possamos saber que Cristo não consumia a manteiga processada, ou seja, da lata, ou seja, a manteiga industrializada, ou seja, a manteiga de pacotes que estamos acostumados, que muitos acostumaram-se a colocar no pão, a colocar noutros elementos comestíveis. Então, se Isaías é verdadeiramente um profeta, ele está profetizando como seria o regime alimentar do Filho de Deus. Então, agora vou convidar os irmãos, a agora abrirem o livro de Lucas, capítulo 24, para então analisarmos como tal nos tem estado a dizer que Cristo, após a sua ressurreição, chegou a comer peixe. Vamos ali. Então, começar com Lucas capítulo 24, começando pelo versículo
40, 41, 42, 43. Começamos. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. 41. E eles ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? 42. Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Vamos agora analisar aqui os versos. Primeiro, o que Isaías disse? Que o alimento do Filho de Deus, o alimento de Jesus Cristo, devia ser manteiga e mel. E no texto de Lucas 24, começando com o verso 42, diz que os discípulos apresentaram a Jesus um pedaço de um peixe assado, ou seja, uma posta de um peixe assado, e um favo de mel. Quer dizer que apresentaram, mestre, o que tem aqui em nossa posse, simplesmente esta posta de peixe e este favo de mel. E o verso 43, na minha versão de King James, de 1611, vai dizer: e ele tomou. Vamos lá analisar gramaticalmente a palavra tomou, o verbo tomar. Tomou é a forma do verbo tomar. Se é a forma do verbo tomar, e temos ali o hífen e vem o u. Quer dizer, aqui conseguimos perceber que este u podemos então considerar como um artigo definido. Este pode ser o peixe ou o mel. Só que os discípulos apresentaram-lhe duas coisas, que era o pedaço de peixe ou a posta de peixe e o favo de mel. E o verso 43 nos diz: e ele tomou e não tomou os. Não era possível Cristo consumir o mel e o peixe. Primeiro, já sabemos nós que na combinação alimentar, os salgados não combinam com os doces. O peixe é salgado e o mel é doce. E nunca alguém chegaria a ponto de comer o peixe com mel. Pois claro que isso complicaria um pouquinho e criaria ali uma intoxicação alimentar. Então, se Cristo, o alimento que Isaías profetizou era que ele comeria simplesmente a manteiga e o mel, e lhe apresentaram uma posta de peixe e um favo de mel, não precisamos esquentar a cabeça. Sabemos que das duas coisas, qual deles fazia parte do seu regime alimentar? Pois claro que é o mel. Então Cristo pegou o mel e consumiu apenas o mel, deixou o peixe. Ah não, mas irmão Rubem, o que é que se passa? Mas aqui o texto diz que lhe apresentaram mel com peixe. Sim, minha amada irmã, meu amado irmão. Apenas apresentaram-lhe. Porque mesmo a Bíblia de Jerusalém vai mais a fundo, diz que apresentaram-lhe. Só que aqui na King James diz que deram-lhe. Ok? Mas a Bíblia de Jerusalém diz que apresentaram-lhe. Eu mesmo que dizer, será que dá para comer alguma coisa aqui? Aqui nós só temos um pouquinho de peixe e também temos ali mel. Qual deles você vai escolher? Aquilo que fazia parte do seu regime alimentar, ele tinha que escolher. Então Cristo escolheu o mel. Por quê? Porque, meu amigo, minha amiga, se tu disseres que Cristo comeu peixe, teremos que desfazer o livro do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías, veja, o que ele vai dizer? Novamente, vamos voltar a ler. O verso 15. Isaías capítulo 7, verso 15.
e ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Veja, se aqui no livro de Lucas Cristo come o peixe, então teremos que desfazer o livro do profeta Isaías. Pois claro, porque Isaías não estaria a profetizar alguma coisa que Jesus devia vir contradizer. Não. Tanto que Isaías, temos ele como um profeta de Deus, foi chamado por Deus para ser profeta. Então ali já conseguimos perceber que tal como Cristo consumiu mel, também podemos comparar com o regime alimentar dos animais, por exemplo, herbívoros. Estaríamos a falar do cabrito. O regime do cabrito é um regime herbívoro. Ok? Então, se ele come erva, então vamos analisar, vamos colocar aqui a couve e vamos colocar aqui uma coxa de frango ou peixe. O que é que o cabrito vai escolher? Certeza que ele vai escolher a couve. Vamos colocar a maçambala e vamos colocar aqui a carne. Vamos apresentar duas coisas ao cabrito. Certeza que o cabrito vai consumir aquilo que faz parte do seu regime, que é a maçambala. Então, meu amigo, minha amiga, Cristo não consumiu nenhum tipo de alimento de origem animal. Por isso, não saia daí, porque teremos mais estudos. Subscreva o nosso canal e acompanhe-nos sempre e sempre que pudermos postar qualquer estudo. Deus abençoe grandemente. Saudações em Cristo Jesus. Maranata.